Êxodo capítulo 11, repare nos primeiros versos, nós vamos ao verso número 1. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Verso 4. Moisés disse: assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve e nem haverá jamais. Porém, verso 7, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. E o verso 8, então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei, e ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Que coisa extraordinária. Vire a página, por gentileza, capítulo 12, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, diz o verso 5, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o emolará no crepúsculo da tarde. A gente para por aqui. Este é o relato primário do tema dessa noite. Ontem vimos como Deus foi construindo progressivamente, derramando os seus juízos e levando o povo a uma reflexão. Levando os egípcios a perceberem a loucura desse culto pagão, de todo esse conjunto de divindades falsas, produtos das mãos dos homens, mas também levando o seu povo, opresso pela 4ª geração, a refletir o Deus que eles servem e quão grande seria o livramento prometido na terra do Egito. Mas agora o golpe final. Eis a 10ª praga, e Deus anuncia, Deus avisa. E amigo, eu quero dizer a você, todas as vezes que Deus julga ser importante antecipar um assunto, Ele está querendo deixar claro a mim e a você que Ele está no controle. Por favor, através da palavra de Deus, Ele quer antecipar teus próximos passos. Muitos de nós estamos tentando viver a vida e seguindo os dias, um após o outro, como se nós tivéssemos controle ou poder sobre eles. Por favor, permita que o Senhor revele-se através de sua palavra, para que Ele possa dizer a você qual é o próximo passo. Ontem eu fui abordado aqui por um jovem, e ele me fez uma pergunta simples: como é que a gente sabe a vontade de Deus mesmo? Eu busco a presença de Deus. Eu citei a ele, na hora me veio à mente um texto de Ellen White, no livro O Caminho a Cristo. Ela diz que Deus responde os seus filhos através de 3 coisas: através de sua palavra, através das impressões do Espírito sobre a mente humana, e através das providências. São as portas que se abrem, são as impressões do Espírito, as sensações que você julga ser apenas fruto da sua mente, mas você sabe que elas, desassociadas, elas podem deixar alguma dúvida, mas quando temos uma combinação dos 3 ingredientes, você pode ir com toda a força, porque o Senhor está guiando tua vida pela palavra, pelas impressões do Espírito e pelas providências. Guarde isso. Pois bem, Deus antecipa, vai acontecer assim, assim e assim. Fantástico, não? Pois bem, Deus está para inaugurar um novo momento através de Israel. Deus está prestes a, de uma maneira muito mais didática e esmiuçada, revelar o que Ele, através da tradição oral, desde o Éden, vem tentando, através da linhagem fiel, revelar à humanidade. Deus é um Deus didático. E em Israel ele começa a esboçar um plano detalhadamente, mas me permita voltar
a primeira folha da Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis. Porque o que Deus está fazendo no último golpe contra o Egito, a indicação do livramento e da salvação na 10ª praga, é algo que Deus já havia realizado antes com o casal, logo após a queda. Existe algo que está no capítulo 3 e algo que não está no capítulo 3. É uma inferência. Você vê aqui subentendido no texto. Mas é Deus revelando um plano de salvação. Capítulo 3 de Gênesis, perceba o verso 21. Lá diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os, que diz a tua Bíblia? E os vestiu. Olhe para mim. O que está no texto acabamos de ler, mas o que não está no texto, mas a gente consegue entender através desse texto. Como Deus fez uma roupa, uma vestimenta para Adão e para Eva. Qual era a matéria-prima? Qual era o material da roupa que ele havia oferecido ao casal? Peles de cordeiro. Para que ele tivesse condições de ter as peles do cordeiro, o que precisou acontecer, o que está inferido no texto? Houve um sacrifício no Éden. A sentença que havia sido feita contra o casal, se comerem do fruto vão morrer, o salário do pecado é a morte. No jardim, ela precisou ser executada, mas houve uma transferência aqui. A sentença foi promulgada, mas o casal não a recebeu automaticamente, porque a morte a eles dita ser inevitável diante do pecado, fora transferida ao animal que proveu a eles as roupas. Através do cordeiro, Deus começa a reparar o dano provocado pelo pecado. Me permita aqui algumas observações sobre essa página. Depois que Adão escolheu comer o fruto e acabar arcando com as consequências dos seus atos, tendo a mesma sorte da esposa, eles automaticamente se esconderam. A reação do ser humano diante do pecado, a reação automática do ser humano é se esconder da face do Altíssimo. Você não pode encarar Deus de fato, porque o pecado é um elemento estranho na relação com Deus. O pecado é repulsivo, o pecado é abominável, é uma ofensa ao pecado. E eles deixaram a face de Deus, eles saíram, eles sumiram da face de Deus, que os visitava na viração do dia, eles deixaram isso. A grande presença, o momento mais especial do dia era quando Deus os visitava e eles temeram por esse encontro. Essa foi a primeira consequência do pecado. Eles deixaram a presença de Deus e essa é a consequência primária do pecado. Você não quer se encontrar com Deus, você não julga ser capaz, você não julga ser justo, você não se acha merecedor para estar diante dele. Essa é a consequência do pecado, e eles se esconderam. Essa é a consequência primária do pecado. Você evita, o pecado é a única doença que repele contra você, te repele, te expulsa, te elimina o desejo da cura, da solução. Você se esconde de Deus, e foi assim que aconteceu. Mas foi Deus falar: onde vocês estão? Isso é um esboço do plano da salvação. O homem se rebela, se esconde, Deus vai atrás. E agora nesse diálogo se percebe uma segunda consequência do pecado. Adão, o que se fez? Mulher que tu me deu o fruto. Mulher, o que tu fez? A serpente que tu criou me deu o fruto. Você percebe o que está acontecendo aqui? Adão que tomou o fruto nas mãos e pensou antes de dar a mordida: como é que eu vou viver sem essa mulher? Agora está dizendo para ela: essa mulher não presta. Olha o que ela fez comigo. A consequência secundária do pecado, a primária é, a relação com Deus é rompida. Mas a secundária é, a relação uns com os outros é comprometida. O pecado estraga as relações. O pecado estraga os relacionamentos. Por isso, falando aos casais, eu quero dizer a você, nós corremos riscos o tempo inteiro. Sabe por quê? Porque se o pecado não for abandonado, se o pecado não for olhado com horror e com repulsa, você corre um sério risco de comprometer a relação mais sagrada da vida. A relação entre os pais e os filhos, tudo fica comprometido.
mas agora vem o cordeiro. Perceba, é Deus quem faz o sacrifício, e Ele reúne Adão e Eva ao redor do cordeiro, porque é no cordeiro que Deus começa a reparar o dano, é no cordeiro que Ele retoma a relação. Eles estavam escondidos e Deus agora os traz à sua presença. É no cordeiro, é através do cordeiro que a comunhão com Deus é reparada. Mas agora Adão e Eva dão as mãos um para o outro como dois pombinhos em torno do altar, porque a relação deles, comprometida pelo pecado, começa a ser também restaurada e reparada, porque eles estão em torno do cordeiro. Agora, amigo, o êxodo começa com Israel em torno do cordeiro. O êxodo tem os seus primeiros momentos, eles estão, vamos terminar com isso, eles estão com a mochila nas costas, eles estão com as sandálias nos pés, eles estão tomando a refeição, mas em pé, a ponto de partir, o êxodo começa em torno do cordeiro, porque é em torno do cordeiro que temos alguma chance de verdadeira libertação. Você diz amém por isso? Extraordinária didática divina. Agora, ao capítulo 12, mais uma vez, nós interrompemos a leitura no verso 6, mas eu queria chamar a sua atenção, esse é o texto principal. Capítulo 12, versos 7 e 8, diz assim: tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Esse era o segredo. Perceba quando Deus fez o anúncio. No Egito vai haver um pranto, como nunca houve e jamais haverá. Mas na terra de Gósen, nem um cão rosnará. Sabe por quê? Porque eles haviam manifestado fé na libertação com um gesto. Reuniram-se em torno do cordeiro dentro das casas. Nos lares tiveram esse momento de comunhão. Um israelita atravessou a rua e tomou parte na refeição com o seu vizinho, e eles, em família, comungaram em torno do cordeiro, prestes a tomar rumo à terra prometida. Mas do lado de fora havia um elemento que lhes garantia a paz dentro do lar. O elemento era o sangue do cordeiro nas vergas da porta. Era o sinal, era o selo de que o anjo destruidor não teria condições de executar o seu juízo dentro daquela casa. Fantástico. Mas tudo isso apontava para uma realidade ainda superior. Eu sou apaixonado por esse negócio. Eu vou pedir para você avançar aproximadamente uns 800 anos, até o capítulo 52 do profeta Isaías. 52. Eu tive um professor, morou aqui no Texas na década de 80, amigo do Tadeu, pastor Valdeci Lima. Ele costumava dizer que quando alguma coisa é muito difícil de se explicar, Deus usa a poesia. Pois bem, é em tons poéticos que o sagrado capítulo 53 de Isaías é introduzido no capítulo anterior em tons poéticos. Isaías capítulo 52, verso 10, diz assim: o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão, o que diz a tua Bíblia aí? Verão a salvação do nosso Deus. Olhe para mim, olha os termos, olha em que termos o profeta se expressa aqui. Ele diz que o Senhor desnudou o seu santo braço. Deus arregaçou as mangas para mostrar a salvação. Não é lindo isso? O Senhor desnudou o seu santo braço, o Senhor colocou nas mãos a obra, Ele arregaçou as mangas, Ele está prestes a revelar a salvação. Eu disse a você, aquele episódio no Éden, aquele episódio na terra de Gósen, na noite do Êxodo, era apenas um símbolo de uma realidade muito superior. Agora Isaías, em tons proféticos, cheio de poesia, ele diz: o Senhor vai revelar a salvação. Ele está desnudando o seu braço. E como ele faz isso? Verso 13: eis que o meu servo procederá com prudência,
será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Agora o capítulo 53, perceba como ele começa a sessão aqui, ele faz uma pergunta: quem creu em nossa pregação? Em outras palavras, ele está dizendo assim: quem vai acreditar nessa história? É 700 anos antes do Messias encarnar. Ele diz: quem vai acreditar nessa história? Paulo mais tarde diz: isso seria loucura e vergonha, tanto para judeus quanto para gentios. Quem vai acreditar nisso? E a quem foi revelado o braço do Senhor, esse que ele desnudou para revelar a salvação. Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele nós não fizemos nenhum caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Pergunte para Adão e Eva, eles vão saber exatamente o que isso significa. E as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando der ele sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E se você tem alguma dúvida se ele ama de fato você, se ele acha que valeu a pena, olha esses verso 11, a primeira frase. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Extraordinário texto. Vou dizer uma coisa para você e pode chocar alguns aqui. Existem duas frases usadas por Isaías que nos fazem reconhecer que o papel de Deus o Pai na morte de Cristo não foi apenas um papel passivo, não foi apenas que ele estava na posição de que permitiu que fizessem aquilo com seu filho. De fato, amigo, tanto Pilatos, quanto Herodes, como Sinédrio, o povo no pátio do templo, todos eles tiveram uma participação naquela cena de horror. Mas na plenitude, quem matou Jesus foi o próprio Pai. Isaías usa duas expressões. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E a outra expressão, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Não foram os cravos, não foram os açoites, não foi a coroa, não foi a falta de ar, não foi aquela posição horrorosa na cruz, não foram as bufetadas, não foram as cusparadas, não foi a sede, a fome, não foi gota a gota que lhe saía das mãos e lhe caía dos pés. O que matou Jesus foi a minha culpa, foi o meu pecado, foi o horror do meu coração, foi a minha bandidagem, foi o meu crime, foram as minhas violações, foi aquilo que levou ele àquela agonia horrorosa, jamais vista e presenciada no vasto universo. Mas a transferência do meu coração, de minha alma, do meu corpo, àquela criatura, ou aquele ser extraordinário pendurado na cruz, quem fez essa transferência? E erro aqui ao mencionar criatura de forma nenhuma. Quem fez essa transferência foi o próprio Deus, foi o Pai,
Que amor é esse extraordinário? Aquilo que foi prefigurado no Éden, aquilo que foi esboçado e agora tem tons didáticos a partir do Êxodo, encontra a sua mais profunda realidade na pessoa de Jesus Cristo. Na versão do nosso próprio Êxodo, eu e você não vamos imolar um cordeiro e nem manchar as portas da nossa casa com o sangue do animal. Na versão do nosso próprio Êxodo, o cordeiro foi imolado na cruz do Calvário 2000 anos atrás. O que garante a libertação do nosso cativeiro não foi a 10ª praga no Egito, nem tampouco o anjo destruidor, não tem que ver com aquilo que aconteceu lá atrás. Na versão do meu Êxodo, na versão do seu Êxodo, o que aconteceu na região de Jerusalém, naquela colina ali, a versão do nosso próprio Êxodo tem que ver com aquele episódio, tem que ver com aquele ser extraordinário que morreu por você, que derramou seu sangue, verteu sua vida. Essa é a versão do nosso próprio Êxodo. E o que Deus fez na cruz? Ele quebrou os grilhões do nosso cativeiro, Ele deu início à nossa jornada à terra prometida, Ele restabeleceu a nossa comunhão com Deus, Ele restaurou a nossa relação com os nossos semelhantes, e Deus também estabeleceu um padrão moral de conduta extraordinário. Pois bem, na versão de nosso próprio Êxodo, também tem um selo e também tem uma marca. Por isso agora eu vou pedir para você avançar até o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Eu e você estamos olhando no retrovisor para garantir uma jornada segura no trajeto que está diante de nós. Estamos olhando para trás para aumentar a nossa confiança no que vem pela frente. Apocalipse capítulo 6. Esse é o contexto do 6º selo. Você tem no capítulo 5 um drama, porque um livro selado com 7 selos não pode ser aberto por ninguém. E agora no capítulo 6, um a um, eles vão se abrindo, é um processo de julgamento. E agora, nas palavras no contexto do 6º selo, verso 15, a gente percebe um elemento introdutório para o capítulo 7, o último selo. Diz bem assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E a pergunta: e quem é que pode suster-se? Perceba, nesse processo de julgamento, uma pergunta é feita. O Cordeiro, símbolo da salvação no Éden, ele surge no cenário apocalíptico, escatológico, como alguém que está cheio de ira. Há um paradoxo aqui, porque a figura do Cordeiro associada à salvação, à pureza, à meiguice, à tranquilidade, agora ele vem como quem tem ira, como quem está prestes a julgar. Ele vem com aquele que também está assentado no trono, e eles provocam uma reação. O capítulo 6 termina com uma pergunta: quem que vai aguentar isso? Porque há aqui uma aparente... todos os grupos são representados aqui. É grandes, são pequenos, é livres, é escravos. Está todo mundo aqui. Está todo mundo apavorado de certa maneira. Esses grupos representados, eles, diante da ira do Cordeiro, diante dessa confrontação, eles fazem um pedido estranho. Eles preferem que uma massa bruta os reduza a nada, a terem que enfrentar este semblante que vem para julgar. Percebe o drama? E aí, uma pergunta é feita: quem é que vai aguentar isso? Como poderemos nos suster diante dessa cena? O capítulo 7 é uma resposta a essa pergunta. Perceba o primeiro verso do capítulo 7 do Apocalipse. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo, o que diz a tua Bíblia aí? O que ele tem? Tendo o selo do Deus vivo.
E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. E eles disseram: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. A pergunta, no final do capítulo 6, é: quem vai aguentar isso? A resposta é simples: quem estiver selado. Se não tiver o selo, não vai conseguir aguentar esta cena de horror. Porque o mesmo ser que vem para redimir e restaurar, a mesma cena que para alguns é uma cena de libertação e restauração, redenção eterna, para outros é de horror, julgamento, morte e condenação. A mesma cena, reações completamente distintas. E para garantir que a gente encare o nosso Salvador sem nos assustar, só tem uma alternativa: você tem que ter o selo de Deus. Você precisa estar selado. Na versão do nosso próprio Êxodo, o cordeiro imolado em Jerusalém lhe garante a quebra dos grilhões, lhe garante o início da jornada rumo à terra prometida, lhe garante a libertação da escravidão do pecado. Na versão do nosso próprio Êxodo, você precisa receber a marca para você não receber a condenação. Que selo é esse? Nós temos normalmente um consenso, uma resposta na ponta da língua quando falamos do selo de Deus. E às vezes a gente usa uma resposta não errada, mas incompleta. O selo de Deus é o sábado. Me permita 3 observações da inspiração em relação a esse assunto. São palavras da serva do Senhor. Não se trata de alguma marca que pode ser vista, mas a consolidação na verdade, para que o povo de Deus não possa ser abalado. Esse texto me diz que para eu não ser abalado, eu tenho que ter uma marca. Mas essa marca, ela não pode ser vista. O que tira aí uma série de questões sensacionalistas sobre o selo de Deus, sobre a marca da besta e uma série de coisas. Essa é uma leitura espiritual e muitas vezes a gente fica confabulando e ouvindo um bocado de coisa por aí, como chips e códigos de barra e uma série de coisas. Amigo, isso tem que ver com uma leitura pelos anjos. O scanner é celestial. Então, muito cuidado, nós temos revelação suficiente para a gente entender que alguns desses absurdos sensacionalistas não devem ser considerados. Perceba a segunda referência dela. Assim como a cera recebe a impressão do selo, também a alma deve receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Que é este selo do Deus vivo, ela pergunta, que coloca na testa de seus filhos? É um sinal que os anjos podem ler, mas não os olhos humanos, pois o anjo destruidor deve ver este sinal da redenção. O selo de Deus é a imagem de Cristo na alma, uma ação exclusiva do Espírito de Deus. O sábado contém o selo de Deus, e no conflito da última geração, vai fazer distinção entre estes e aqueles. Mas, amigo, a simples guarda do sábado não vai garantir o selo sobre os santos. E eu dou um exemplo muito prático a você. Nós somos a igreja do sábado, mas tem o povo do sábado. E o povo do sábado precisa ter suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, a pessoa de Cristo como Salvador, caso contrário não serão selados. Mas nesse drama do último conflito, antes do fechamento da porta da graça, vai ser uma pedra de toque para diferenciar a lealdade e sob opressão e uma série de sanções. Nós vamos ter que optar em sermos leais e fiéis à lei de Deus e ao legislador ou não. Mas tem que ver com a imagem de Cristo impressa na alma como uma ação exclusiva do Espírito de Deus. Entenda. Na versão do nosso próprio Êxodo, eu e você precisamos dar espaço para a atuação do Espírito Santo em nossa vida.
Eu e você precisamos permitir que Ele reine soberano em nosso coração. Eu vou dar mais detalhes ao longo da semana, mas vou dar uma pista aqui para você hoje. O povo não entrou em Canaã no instante em que recebeu a libertação do cativeiro. Não entrou. Não foi automático assim. A noite do êxodo foi extraordinária. O sangue do Cordeiro garantiu essa libertação, o início de uma jornada, mas eles não entraram automaticamente na terra prometida. Assim como você, liberto do pecado pelo sangue de Cristo Jesus, que morreu por você, você também não entrou automaticamente na terra prometida. Porque há um intervalo entre uma coisa e outra. Há um vão entre uma coisa e outra. Há uma jornada a ser feita entre a saída do cativeiro e a tomada da herança. Percebe? Por isso, essa semana, eu e você temos que considerar alguns pontos cruciais nessa jornada. Porque eu estou falando aqui para gente que já foi liberta do pecado. Para gente que já aceitou Jesus Cristo como seu Salvador e já não está mais condenado e dominado pelo pecado e aprisionado. Você ainda é um pecador, você ainda peca. E peca em algumas coisas que você pecava antes de aceitá-lo. São os efeitos de uma natureza perversa e caída. Mas, por favor, você não está mais sob o látego do capataz. Você não está mais sob o jugo da escravidão. Você foi liberto pelo sangue do Cordeiro. Você diz amém? Mas você ainda está sob os efeitos de uma jornada, de um deserto horroroso. Porque você não entrou na glória ainda. Você não tomou Canaã ainda. E essa semana a gente precisa considerar algumas coisas. Por isso eu estou insistindo. Você precisa investir em tua salvação. Porque existem alguns elementos nessa jornada, nesse processo, que precisam ser considerados e revistos, porque alguns de nós, estamos aí, a caminho daquele lugar, mas não vamos chegar lá. Você precisa ser avisado, você precisa ser alertado, e o tom será outro aqui amanhã. E vai subir na terça. E vai aumentar na quarta. Porque, amigo, o que está em jogo aqui não é apenas você vencer suas contas, sua vida e realizar seus sonhos. O que está em jogo aqui é teu destino eterno. Se você vai ter ou não uma eternidade a usufruir. Percebe? Será que eu estou falando para gente distraída com as contas? Com o trabalho? Com a rotina? Gente que está colocando a salvação, a sua própria e de sua família em segundo plano, brincando. Perceba como o povo saiu do Egito. No verso 11 do capítulo 12 de Êxodo, Moisés achou por bem relatar o estado do povo naquela noite. Porque antes do sol raiar, eles precisavam tomar o rumo. Antes do sol raiar, eles deixariam aquele lugar para nunca mais voltar. O verso 11 diz: desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Na versão de nosso próprio Êxodo, eu e você temos que estar com as malas prontas. Eu e você temos que estar alertas. Você não pode ter raízes tão profundas, porque você não foi feito para este lugar. Você não é daqui. E eu não me refiro apenas à geografia. Eu não me refiro apenas à cidade, ao bairro. Eu me refiro a esse planeta, no estado em que ele se encontra. Você não foi feito para isso daqui. Você não foi programado para isso daqui. Minha pergunta é, você se acomodou de tal maneira que aqui está bom, aqui está tudo certo? Na versão de nosso próprio Êxodo, eu e você temos que estar com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Haverá um momento em que você vai precisar fechar a porta de sua casa atrás de si, para nunca mais voltar. Vai fazer isso com peso no coração?
Vai lamentar por ter acumulado e juntado e agora vai ter que deixar tudo de lado? Não, amigo. Nós estamos numa jornada em direção à terra prometida. Você vai querer ir junto? Você vai se juntar com outras famílias, comungando em torno do Cordeiro, garantindo a salvação, o restabelecimento da comunhão com Deus e uns com os outros? Como eu disse, essa semana vamos ver vários elementos, mas hoje eu tenho um apelo a fazer a você. Nós vamos ter uma ajuda aqui. Uma música vai ser cantada. Eu queria que você reparasse bem nas estrofes dessa canção, na insistência do coro, na força dessa mensagem, porque na versão de nosso próprio Êxodo há um sangue que foi o preço do seu perdão. Nessa noite, eu queria convidar você, enquanto nós ouvimos essa canção, eu queria convidar você a levantar do seu lugar, a tomar lugar aqui na frente para dizer: Senhor, eu estou tomando consciência da minha jornada. Eu louvo o teu nome pela redenção em teu Filho. Eu quero que o Senhor me ajude a firmar os pés e a dar passos mais largos em direção ao meu destino final. Eu quero que o sangue do Cordeiro me lave e me limpe hoje à noite. Eu quero sair daqui salvo em Jesus Cristo, com todos os elementos necessários para eu continuar a minha jornada. Eu não sou muito experiente, mas eu já aprendi a ler algumas reações daqui da frente, o suficiente para perceber que alguns estão em perigo. E eu faço um apelo veemente aqui. Aprecie a salvação que te é oferecida agora. Aprecie a redenção que foi oferecida por Jesus Cristo. Sua dor, sua agonia. Que amor foi esse extraordinário que deu a você condição de ser libertado do pecado, das garras de Satanás. Que amor é esse que te dá elementos necessários para você fazer a sua travessia. Você vai ter 4 minutos, eu já tomei minha decisão, eu estou aqui à frente, eu estou ansioso para receber uma bênção de Deus, agora, aqui, mas eu quero estender esse convite a você. Pense bem, não faça por impulso, não faça para não ficar aí, porque todo mundo veio. Ignore o cenário, ignore o ambiente, agora é você e Deus, mas por favor, se Ele está te amando, não hesite em permanecer aí. Venha aqui para essa oração final. Eu vou estar intercedendo por você. Ouça a canção.